Senhoras e senhores, o arquivo 7 apresenta temática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. No capítulo de hoje, aquilo que é inquestionável, inegável, acima de qualquer sombra de dúvida. Isso existe, sim, a matemática. E quando ela se conecta com a teologia e com a Bíblia, aí é que a coisa fica interessante. Isto é matemática bíblica, meus amigos. Você deve estar lembrado da simetria da calculadora que apresentamos bem no começo dessa série, onde provamos que a ordem que os números se encontram nas calculadoras produz várias simetrias que terminam sempre em um número múltiplo de 37. Existe mais um detalhe aqui, agora que eu já falei sobre a equação modular bíblico-matemática, você já sabe do que se trata. Se não sabe, volte a alguns capítulos para entender isso. Se nós pegarmos o primeiro grupo de números da calculadora, formando um número só, 789, em modo 456, em modo 123. Melhor dizendo, 789 dividido para 456 tem um resto. Esse resto dividido pelo resto de 456 por 123 vai dar igual a 87. Que na ordem dos capítulos bíblicos corresponde a Êxodo 37. De novo ele. Pegue todos os 66 livros da Bíblia e organize no formato de 7 grupos. De 1 a 7, 8 a 14, 15 a 21 e assim por diante. Como as 7 lâmpadas do candelabro. Agora você destaca somente a fileira 7 e a fileira 3. Todos os 66 livros substituindo pelo seu total de capítulos. Aí nós destacamos a fileira 7 e a fileira 3. A fileira 3 e a fileira 7. Tá aqui. Somando o total de capítulos dessas duas fileiras, nós temos 296. Não somente o valor numérico da 7ª palavra da Bíblia, que já vimos no começo dessa série, como exatamente um múltiplo de 37. 8 vezes 37. Seria só coincidência? E tem mais uma coisa aqui. A coincidência ela é ainda mais forte quando nós encontramos uma coincidência dentro de outra coincidência. Se nós pegarmos o número 176 e 120, que é o total dos capítulos da coluna 3 e 7, colocarmos na ordem normal dos números 120, 120.176 em modo 1189, vamos parar exatamente nele outra vez. Êxodo 37. Por que Êxodo 37? Que nós temos uma simetria impressionante que merece uma reflexão muito mais detalhada, que não é possível agora. Certo dia eu resolvi fazer o seguinte: somei o número de ordem do livro, seu capítulo. Tipo assim, Gênesis é o primeiro livro. Gênesis 1 mais o capítulo 1 dá 2. Gênesis que vale 1 mais o capítulo 2 dá 3. Gênesis que vale 1 mais o capítulo 3 vale 4 e assim por diante. Fiz a soma de todos os 1189 capítulos. A soma do capítulo com o número de ordem do livro. Depois eu resolvi destacar só as somas que deram 3, 7, 37 ou 73. E no final só restaram esse número aí. Só esses capítulos aí, só essas linhas aí nessa tabela, que o número de ordem do livro mais o número do capítulo tem como total um valor igual a 7, 3, 37 ou 73. Em seguida eu peguei o número de ordem dessa seleção aí, formei um número só, como você vê na tela, coloquei na equação modular para saber a qual valor bíblico, a qual capítulo bíblico esse número corresponde. E a surpresa foi Êxodo 37. Ou seja, meus amigos, a seleção dos números de ordem
de todas as linhas onde capítulo bíblico mais o número de ordem do livro soma 3, 7, 37, 73, que são os números-chave da matemática bíblica, no final seremos levados a um dos 7 capítulos 37 da Bíblia, e é um dos mais interessantes, Êxodo 37. E nós temos de novo todos os capítulos da Bíblia, formando um número só, em modo todos os livros da Bíblia, formando um número só, em modo o total de capítulo bíblico, em modo o total de livros. O que pode acontecer se você pega um número formado por todo o número de ordem, ou por todos os capítulos da Bíblia, mais um número formado pelo total, pelos 66 livros da Bíblia, representado pelo seu total de capítulo, em modo o total de capítulo, em modo total de livro. Que número no final você acha que vai restar? 37. Aqui temos uma coisa muito interessante. E é sabido pelos estudiosos que a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Essas duas partes elas subdividem em 7 grupos temáticos. Os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os livros históricos, os livros doutrinários e o livro profético Apocalipse. Eu tive a curiosidade eu peguei os números de ordem, os capítulos, onde começa cada grupo, e o número de ordem do livro que inaugura cada grupo. Então você vê aqui na primeira coluna, 001 referente a Gênesis 1. Na coluna 2, 01 referente a capítulo 1. Na última linha nós temos 1168, que é o número de ordem de Apocalipse capítulo 1. E na outra coluna temos 66, que é o número de ordem de Apocalipse. O que acontece se você pegar o número de ordem dos capítulos e o número de ordem dos livros, onde existe essa divisão clássica da Bíblia? Tá? E vamos parar, meus amigos, em Êxodo 37. E isso nos leva a conjecturar que até essa divisão temática do livro da Bíblia também foi inspirada. Certo dia eu peguei 7 Bíblias, coloquei em fileira e fiz a numeração de todos os livros a partir do primeiro, de 1 a 66. A segunda Bíblia vai do 67 ao 132 e assim por diante. Numerei todo o livro da Bíblia repetindo até completar as 7 Bíblias. E aí eu destaquei a Bíblia 7 e a Bíblia 3, a terceira Bíblia e a sétima Bíblia. E apaguei as outras. Restaram esse número de ordem. Peguei esse número de ordem, coloquei na equação modular e, por incrível que pareça, fui parar em Êxodo 37. Não tem uma explicação lógica, racional para isso. Isso é além do que a mente humana poderia ter planejado. Está lembrado dessa figura aqui, que eu mostrei que a Bíblia, de Gênesis até o Salmo de 117, que fica bem no meio da Bíblia, nós temos um triângulo, e do Salmo 117 até Apocalipse 22, nós temos outro triângulo, cabeça para baixo. Porque 1089 capítulos da Bíblia, o capítulo central é o Salmo 117, que, por que pareça, é o menor capítulo da Bíblia. Só tem 2 versículos, ele está bem no centro. Essa simetria aqui é interessante. Mas eu descobri uma ainda mais impressionante. Peguei o número de ordem do primeiro livro aí, que aparece aí, Gênesis 1, primeiro capítulo. Peguei o número do capítulo central, Salmo 117, e peguei o capítulo último, Apocalipse 22. Então formei o número 001, 117, 022. Não é o número de ordem, é o número do capítulo. O capítulo 1, o capítulo central e o capítulo último. Aplicando a equação modular, vamos parar no Salmo 73. E tem mais. Uma coincidência dentro de uma coincidência ainda mais impressionante. Se você pegar esse mesmo número, eu coloquei todos os capítulos da Bíblia, numerei, apaguei todos os outros, coloquei 0 e deixei no seu original somente o capítulo 1 de Gênesis,
o capítulo 117 do Salmo e o capítulo 22 do Apocalipse, ou seja, aqueles 3 em destaque da página anterior. Todo o demais está representado por 0. Coloquei na equação modular, em modo, o número de, os mesmos capítulos, só eles. Gênesis 1, Salmo 117, Apocalipse 22. Vamos parar em Êxodo 37. Como é possível, meus amigos? Você não acha que são coincidências demais para serem somente coincidências? Tem muito mais coisa pela frente. E vamos em frente, se Deus quiser.